Bom, vamos agora focar na parte de modelagem do domínio. A gente tem aqui, ó, a gente definiu que o nosso domínio aqui que a gente vai trabalhar é o domínio de Valets. Se a gente já conseguir, já está ali com o cérebro quente, funcionando tudo, já tem mais ou menos uma ideia de como vai implementar aquilo, por que não já meio que criar um diagrama ali, já explicando qual é a ideia da implementação que você quer fazer? É que quero evitar a fadiga. Não precisa ser algo já definitivo, mas já te dá uma boa ideia assim, de como você vai seguir. Então você tem aqui, vamos definir o nosso Valets, nosso domínio, nosso subdomínio que a gente vai trabalhar, e eu vou mapear quais são os objetos, as classes que você vai modelar dentro do seu domain model. A gente tem uma Valet. A Valet é justamente a classe responsável por manter as informações de saldo do usuário. Então, a gente precisa, dentro da Valet, ter alguns atributos para que a gente consiga manipular essa Valet. Quais são esses atributos? Eu posso ter algo desse jeito aqui, ó, um ID do tipo UID, pode ser inteiro, pode ser um string, enfim, qualquer que seja, mas aqui eu defini um padrão de ID únicos globais, universais. Tem o User ID. User ID é o seguinte, lembra que aqui a gente recebe a transferência, onde a gente recebe o payer e o PI. Para mim, isso aqui é o mesmo que o ID do usuário. Lembra que a gente aqui em cima separou em dois domínios diferentes. Um é a parte que cuida de cadastrar o usuário e o outro é a parte que cuida da parte de carteiras. A gente não mistura aqui dentro os dados de usuário com dados de carteira. Mantém separados os dois para facilitar você depois separar isso num sistema à parte, no microserviço ou até num módulo mais organizado, uma equipe que cuida apenas da parte de carteiras não tem que se preocupar com a parte de usuários. Então, eu mantenho separado. A carteira tem um próprio ID e você tem os usuários que têm acesso a essas carteiras. Então, qual a referência que eu preciso ter aqui na carteira? Eu preciso saber qual é o usuário dono da carteira. Tem várias carteiras aqui nesse sistema, certo? Tem só carteira, cara. Carteira, várias carteiras, eu preciso saber, olha, essa carteira aqui pertence ao usuário com ID X, essa outra carteira pertence ao usuário com ID 35, 40. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui nessa modelagem. A gente tem uma carteira que tem o ID do usuário, o tipo, aqui é o Valid Type, que é um outro tipo de pattern tático, no caso um Value Object, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é só uma forma da gente tipificar usando um enum, enumeradores, para saber qual é o tipo dessa carteira. E um Balance, o Balance estou usando decimal, porque o decimal ele é melhor do que usar um float, ele tem uma precisão maior, você pode trabalhar com dados financeiros com decimal melhor do que usar um float, mas essa é uma outra discussão também. Beleza, o que é um Valid Type? O Valid Type é só um objeto aqui, ó, um Value Object, que representa um enumerador. É só para você representar o tipo de informação que você vai ter aqui. Ou vai ser um common ou vai ser um merchant, tá? Aqui também o design pattern do Domain Driven Design tático, ok? Não necessariamente do Domain Driven Design tático, mas assim, é utilizado no Domain Driven Design tático. Você também precisa de uma transação. Eu vou copiar aqui e trazer. A gente vai gerar uma transação toda vez que você transferir o dinheiro de uma carteira para outra, e aí eu vou manter a informação aqui, ó, do Payer Valet ID, que é a carteira que está saindo o dinheiro, o PI Valet ID, que é para onde a carteira para onde o dinheiro está indo, o Amount é um decimal, que é o valor que vai ser transferido, e o Processed At é justamente o momento que aconteceu aquela transação, um date time daquele momento da transação. Beleza, isso aqui é o meu domain model, muito simples, tá? Os valets aqui só precisa disso no momento, não precisa de mais outra informação. A gente poderia expandir isso um pouco mais, mas vamos focar apenas nisso. Donato, o que é que eu preciso fazer agora? Eu tenho o domain model, eu também preciso da parte do application. Application, como eu já disse, são os use cases. Então você tem um use case, transfer money, que é o use case que faz a operação de negócio onde o dinheiro é transferido. Nesse caso, eu preciso representar essa classe, o transfer money use case é uma classe que você vai instanciar e essa classe vai ter toda a lógica de negócio ali, que faz a transferência e que faz todas essas verificações aqui, tá? Todas ou quase todas, a gente vai entender isso mais pra frente, dentro desse transfer money, desse use case. E aí você tem algumas informações que esse use case possui. Eu preciso ter algumas dependências que vão ser injetadas dentro desse transfer money use case, que são o Valet Repository, o Transaction Repository, o Authorizer, o Notifier, tudo isso, lembra, o meu use case precisa de algumas dependências externas, como por exemplo o Authorizer, como por exemplo o notificador externo,
para funcionar. Para aquela operação de negócio funcionar, eu preciso ter isso aqui dentro do meu use case, certo? E aí eu tenho um método execute no meu use case que ele recebe lá o user payer ID, user pay ID e o amount. É simplesmente dizendo, né? Esse é o pagador, esse aqui é o recebedor e esse aqui é o valor que vai ser pago. Ok. E eu falei, né? Você precisa injetar alguns objetos dentro desse Transfer Money Use Case. Então você tem o Wallet Repository, que vai ser injetado aqui dentro. O que é que o Wallet Repository tem? Ele tem dois métodos lá. Tem um método que retorna uma wallet, né? Um get by owned ID e um update. Ou seja, você vai resgatar o wallet que vai ser modificado, né? O PI ou Payer Wallet ID. Vai modificar essa carteira, efetuar uma operação em cima dessa carteira e vai salvar de novo no repositório. Então, você tem o Authorizer, é um serviço que vai fazer a verificação externa para saber se aquele pagamento está sendo autorizado ou não. Ele vai ter um método simples, que é só uma verificação, um booleano aqui, is payment allowed, muito simples, só para verificar. O pagamento foi autorizado, sim ou não? Se for autorizado, ele vai lá e faz o pagamento. Você tem o Transaction Repository. O que o Transaction Repository faz? Apenas salva a transação. Você lembra que a gente vai gerar, depois que você rodar o Transfer Money Use Case, você vai precisar ter uma transação representando um dinheiro aqui, ó, que saiu de uma conta para outra. E você utiliza o Transaction Repository para persistir o Transaction em banco de dados. No Nato, poderia utilizar um Active Record, poderia utilizar um DAO, qualquer outro tipo de acesso a dados diretamente, pode. Mas aqui eu estou explicando qual é a ideia, né, que o próprio Uncle Bob, essas arquiteturas em geral, elas tem por baixo dos panos. Isso aqui são dependências externas. Você não precisa disso aqui implementado ainda. Você vê que eu vou conseguir desenvolver toda a lógica de negócio aqui sem sequer ter um banco de dados pronto, porque ele não precisa. Você pode deixar o banco de dados para resolver depois. Você pode resolver todo esse código, fazer isso funcionar e ver isso funcionando, testes, tudo, e não ter um banco de dados configurado. Então, é uma outra forma de você enxergar isso, mas você vê que funciona, dá certo, tem como fazer isso. E o último objeto que a gente precisa injetar é o Notify. O Notify vai ser injetado aqui dentro também para poder fazer o envio, o disparo de e-mail, ou SMS. Beleza, temos essa parte pronta. Esse vídeo que você está vendo é um corte. E se você quiser saber mais sobre Domain Driven Design, sobre Clean Architecture, sobre testes automatizados, sobre Design Pattern, Solid, tem um vídeo completo onde eu gravei essa aula explicando com muito mais profundidade tudo o que você está vendo nesse corte. Valeu? Clica no link aí embaixo para ver o vídeo completo.